Bom dia pessoal do oitavo ano. Nós estamos aí na correção do capítulo 16, né? A América no século XIX, que na verdade é Estados Unidos, e um pedacinho do México que nós vamos ler hoje. Um pedaço pequeno, em meia página, fala sobre o México como se fosse a América Latina toda. E nós paramos a correção na página 51, não deu tempo de terminar ela. Vamos lá então de novo. Eu lembro que eu tinha feito a número 1 e número 2. Se alguém não conseguiu copiar, tá na tela aí, ok? Na página 51 tem o continente americano unido pelo continente africano. São continentes diferentes. Substituíram a América do Sul pelo continente africano e uniram a América do Norte. Esse artista, o Hank William Thomas, ele quis passar uma mensagem para a gente. Se você for parar para pensar na aula de geografia, você sabe que o continente africano ali, ele tem contato diretamente com a Europa, com o Oriente Médio, muito mais próximo, e a América está do outro lado, no Atlântico. Professor, mas o que está acontecendo então? Na verdade, é o que motivou a Guerra de Secessão ou a Guerra Civil Americana. A mensagem que ele quer passar é que a América do Norte e a África estão muito mais unidas do que aparenta, apesar da segregação racial que existe muito forte lá. Um grande contingente de escravizados negros, principalmente, foi para o sul dos Estados Unidos, onde fica ali, onde foi a Guerra de Secessão, onde ficavam os confederados, para trabalhar nas fazendas de algodão, nas fazendas de tabaco, fumo, tabaco, que eram produzidos aqui e exportados. Eram grandes latifúndios que exigiam grande mão de obra negra e, lógico, se houve uma presença tão forte dos negros, do tráfico negreiro nos Estados Unidos, assim como no Brasil, houve também uma miscigenação, tanto na cultura quanto nas pessoas, muito forte, principalmente no Sul. O que o artista está mostrando? Que os Estados Unidos possuem uma forte ligação histórica e cultural com o continente africano. Eles estão muito mais unidos do que possas imaginar, ok? Eu lembro que eu tinha comentado isso. Depois, na 2, além da África e da América do Norte, qual outro continente está relacionado nessa conjuntura? Justifique sua resposta. Foi aí que nós paramos, eu cheguei a comentar. Professor, mas só tem dois continentes aí, a América, que é a América do Norte, e a África. Galera, mas está faltando um principal. Quem é que começou a trazer os negros escravizados da África para serem vendidos lá? Foi a Inglaterra, que tinha um monopólio comercial, era o pacto colonial na época das 13 colônias, antes da independência. Então, quem é que está faltando nesse mapa aí? É justamente a Europa, porque a Europa colonizou, a Inglaterra colonizou a América do Norte. E ela que foi explorar essa região e utilizou a mão de obra escrava, introduziu a mão de obra escrava, ok? Então, antes do dia 4 de julho de 1776, quem realizava o tráfico negreiro através do monopólio comercial, e era lucrativo, principalmente para as colônias do Sul, era justamente quem? A Inglaterra, que era a dona da região. Depois que ficou independente, os próprios norte-americanos iam buscar escravos lá na África para serem vendidos nessa região. Ou então dependia de traficantes para serem vendidos lá na região, ok? Então o continente africano está diretamente ligado à escravidão. Eles falam hoje, eu não tenho nada a ver, foram vocês que ficaram livres. Mas, por exemplo, no comércio triangular, lembra que para você fazer o rum, você tinha que pegar o melado nas Antilhas. Você trocava por escravos lá na África, depois voltava os escravos no sul para serem vendidos nos Estados Unidos. Lembra disso? Esse comércio triangular tinha a bênção da Inglaterra. Aqui no Brasil, galera, gente, no Brasil, o Brasil aqui quem introduziu o tráfico negreiro foi quem? Foi os portugueses. Depois da independência, quem é que manteve o tráfico negreiro e aumentou? Os brasileiros, os traficantes brasileiros que lucraram muito, que eram comerciantes naquela época, ok? Então sempre tem que lembrar que a Europa está envolvida ali na questão da escravidão. Sempre. Mesmo que eles falem que não estão, estão sim. Agora sim, questão 3. Os grupos que pregam a supremacia branca conseguiram apagar relações históricas e culturais representadas na obra de Hank William Thomas? Justifique sua resposta. Galera, nos Estados Unidos, principalmente no Sul, onde foi a Guerra de Secessão, onde aconteceu, e onde se formou ali os Estados Confederados, tem uma presença maciça de negros. Nova Orleans, Califórnia, fica tudo no Sul. O que acontece nessa região? Após a independência, os negros não foram introduzidos na sociedade. Traduzindo, eles não foram considerados cidadãos. Deram independência,
mas eles passaram a ser segregados. O que é segregados? Olha, você vai morar no bairro tal, você vai ficar no lugar tal, você não pode. Acontecia nos Estados Unidos. Você não pode acessar o bairro de branco, você só pode trabalhar na lavoura, você não é dono de terra, você não pode ser ali um grande comerciante. Por quê? Uma questão de ego, porque os brancos falavam que eles eram supremacistas. Lá nos Estados Unidos tem um racismo muito, muito forte, que nem no Brasil também tem. Vou dar um exemplo. A Ku Klux Klan. Se alguém pesquisar o que a Ku Klux Klan fez, tem várias imagens na internet, você fica enjoado. Execuções, pessoas sendo enforcadas, queimadas, sem prova nenhuma. Todos negros. Simplesmente porque a cor é diferente. Aconteceu um crime no Alabama, quem é o primeiro suspeito? Um negro. Podia pegar qualquer um na rua. Não, um negro. Não estou falando nem que não era, mas quem é o primeiro suspeito? Um negro. Se você está andando no Brasil, você vê um negro caminhando na sua direção, você troca de calçada. Ou então um grande suspeito da polícia é quem? Um negro. Ou seja, isso ficou marcado na história, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Então, apesar ter essas teorias racistas e supremacistas, pseudocientíficas, que não é ciência comprovada, né? Pseudocientíficas, na verdade, aconteceu exatamente o contrário. A herança negra no continente americano é muito forte. Galera, se você olhar nos Estados Unidos, quem joga basquete lá é quem? É negro. Futebol americano é negro. Se você olha lá outros esportes, a presença do negro é muito forte. Inclusive os dois esportes mais ali assistidos da televisão americana, o basquete e o futebol americano, tem uma presença fortíssima de negros. Só que eles não são reconhecidos como cidadão após a Guerra de Secessão. Então, isso, na verdade, criou um mito ao longo da história, e reforçado no século XIX, que a raça branca é a raça superior, que é a raça escolhida por Deus. Isso também vem do Destino Manifesto. E isso cria aquela ilusão que existe raça melhor e pior. Olha onde Hitler vai buscar suas ideias. Já estou na matéria do ano que vem, Segunda Guerra Mundial. Aonde Hitler vai buscar essas ideias? Lá no século XIX, aonde tem essa coisa da raça branca ser superior. E dentro da raça branca tem lá os nórdicos, tem os vikings, e o pessoal adora falar deles. Então, não. Apesar da presença forte de grupos de supremacistas que acreditam que tem uma raça superior à outra, e essencialmente é branca, os Estados Unidos, mesmo os negros sofrendo com violência, com racismo e com outras coisas, a presença da cultura negra nos Estados Unidos da América é fortíssima. Você vê na música, o jazz, no esporte, no futebol americano, no atletismo é muito forte. No basquete, então, nem se fala. Os grandes heróis americanos são praticamente todos negros. Então você não consegue apagar, mas mesmo assim eles sofrem com racismo, que nem no Brasil, ok? Falar que o Brasil não tem racismo é mentira, galera. Pelo amor de Deus, isso é mentira. Dúvidas? Dúvidas? Nós podemos continuar aí? Já copiaram? Ou vão pedir para voltar o slide? Dá um ok aí para mim, quem já copiou. Galera, depois dá uma olhadinha, tem muitos documentários sobre o Ku Klux Klan. Tem um documentário que conta a história de um garoto americano que foi executado em 1920 ou 13, 1910, que ele foi acusado de assassinato. Há pouco tempo atrás provaram que ele era inocente, uma criança, eu acho que ele tinha 12 ou 13 anos, simplesmente porque ele era negro, ok? Eu vou tentar olhar depois, vamos ver se vai dar tempo. Eu esqueci o nome desse documentário, dessa história. É uma história muito triste, cara. Ele foi inocentado há pouco tempo atrás, não há provas que foi ele. Imagina quantos criminosos ficaram impunes nos estados que tem esse racismo velado, porque sempre pegava o negro. E o cara que, de repente, era o assassino, o bandido, que era branco, ficava lá livre. Aconteceu muito nos Estados Unidos, muito. Depois, Júlio, eu dou uma olhada, eu vou pesquisar aqui, dar um tempinho quando a gente estiver trocando a tela para ir para o caderno de atividade. Organize as ideias. Vamos lá. O que foi a Marcha para o Oeste? O que foi a Marcha para o Oeste? Vamos lá. Foi a expansão dos Estados Unidos em direção ao Oceano Pacífico. Oeste. Oeste mesmo, fica do outro lado. Norte, Sul, Leste, Oeste. Foi a expansão dos Estados Unidos em direção ao Pacífico, ao Oceano Pacífico, dando origem à expressão do Velho Oeste, ou Far Oeste, né? Oeste longínquo. 2. Qual a consequência para os povos indígenas da marcha para o Oeste? Para tudo. Não foi só os negros que sofreram com a discriminação e a não inclusão na sociedade americana.
os indígenas sempre sofreram desde a chegada dos colonos lá dos peregrinos com a questão de perda de territórios, de extermínio. Isso ganha força justamente com o Destino Manifesto, que falava que o homem branco lá, o americano, era o povo escolhido por Deus para levar a civilização aos outros povos, o progresso. E no meio do caminho estava quem? Os indígenas. Professor, o que acontece com esses povos indígenas? Vamos lá. Muitos povos indígenas perderam, foram expulsos das suas terras, é a primeira coisa. Muitos povos indígenas foram expulsos das suas terras. Professor, mas tem muita terra nos Estados Unidos. Galera, terra, quando eu falo, é local onde eles caçavam os búfalos deles, onde tinham as florestas, onde tinham os rios e águas para eles pescarem, beberem, se alimentarem, ok? Então eles perderam ali o seu meio de sobrevivência, perderam as suas terras. Não esqueçam disso. Depois, eles foram obrigados a se deslocar para reservas indígenas que eram muito longe de onde eles tinham ali originalmente ocupado durante centenas ou milhares de anos, ok? E nessa marcha, a marcha forçada, muitas pessoas morreram de fome, de sede, de doença, porque tiveram que andar 1.500 quilômetros até essas reservas. Qual é o resultado? Muitas nações desapareceram, perderam sua identidade, porque eles acabaram tendo que ser aculturados, absorver o valor do colonizador para sobreviver. Então, eles perderam aquela identidade cultural. Muitas tribos desapareceram e eles tiveram ali que se aculturar, passar por um processo de adoção dos valores, como religião e língua, dos colonizadores. De quem? Dos norte-americanos, para poder sobreviver. Então, o que representou nos Estados Unidos a Marcha para o Oeste? A perda do território, morte de milhares de pessoas e a perda da identidade cultural. Já falei com vocês, nos Estados Unidos não tem esse dilema que tem no Brasil. Ah, o indígena morreu lá, não está sendo atendido pelo Covid. Não sei se vocês viram ontem. O ministro Barroso determinou que o governo atenda emergencialmente os povos indígenas nas reservas que estão sofrendo com Covid. Chegou lá e eles estão morrendo sem assistência. Se aqui está ruim, imagina lá. Então, lá nos Estados Unidos, não tem essa questão moral. A maioria dos indígenas foram esmagados, foram destruídos ou então aculturados. Poucos ainda sobrevivem com as suas características aí, nem tem, na verdade, vivem com aquelas características próprias dos indígenas, que tem no Brasil nas reservas. Aqui no Brasil ainda tem povos que são ali não aculturados, são povos nativos mesmo, que não têm contato com o homem branco. Nos Estados Unidos, isso nem existe mais. E eles não têm peso na consciência de ter massacrado os povos indígenas. Tudo em nome do progresso. É por isso que a gente não vê o indígena em filme, em série, em livro nos Estados Unidos. Não tem. Quando ele é retratado, é daquela maneira pejorativa. É o indígena que é o bandido, é o cara que é atrasado, é o preguiçoso. Não estou brincando. Se você vê os desenhos sobre os indígenas, Pica-Pau, até os mais antigos, Pica-Pau, Tom e Jerry, você sempre vai ver eles representados assim. Sempre. Não é brincadeira. Procura. De indígenas desenhos americanos. Vai lá ver. Ok? Dúvidas? Podemos passar? Deu tempo de copiar? Eu vou tentar depois procurar a história desse menino que foi executado, foi morto pelas supremacistas racistas, só que era inocente. Vamos lá, número 3. A respeito da guerra de secessão do contexto anterior ao conflito, leia as alternativas e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Número 1. Vamos lá, primeira. A questão da escravidão era a única diferença notável entre os estados do Norte e do Sul. Falso. Havia a questão também dos impostos, da industrialização. Enquanto o Norte era industrializado, o Sul era extremamente agrário. Então não foi só a questão da escravidão. Virou o motivo principal, ok? Mas não foi o único. Tem a questão dos impostos, a questão do mercado consumidor, que o Norte queria ali libertar os indígenas porque queria abastecer, para que essa indústria abastecesse o Sul. Tem a questão também da ocupação do território. Então tem outras coisas aí por trás. Depois, a Guerra de Secessão teve como estopim a eleição de Abraham Lincoln como presidente em 1860. Verdadeiro. Abraham Lincoln, contra todas as previsões, ele era indicado pelo Norte, ele era republicano, hoje está um pouco diferente. Ele acabou sendo eleito com a proposta de industrializar, aumentar a industrialização do país no Norte, fazer ferrovias para ligar o Norte ao Sul, para abastecer de mercadorias, é óbvio, e acabar com a escravidão. O pessoal do Sul não aceitou, porque não aceitou. Eles eram democratas, eles elegiam um presidente que a maioria da população estava lá. Eles não aceitaram essa determinação e imediatamente eles criaram os Estados Confederados.
Quem é que liderou os Estados Confederados? O presidente que perdeu, o sulista Jefferson Davis, que criou ali aquela bandeira dos Estados Confederados com aquelas estrelas cruzadas. O Norte ganhou, nós já sabemos, né? Depois, página 52. Vamos lá. A Guerra de Secessão foi fundamental para que os escravizados obtivessem igualdade social e legal na sociedade estadunidense. Falso! Não caiam nessa pegadinha. Apesar da 13ª emenda acabar com a escravidão, o negro nunca foi integrado à sociedade, não houve política de integração. Galera, parece muito com o Brasil com o 13 de maio. O 13 de maio, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, deu liberdade aos escravos no Brasil, só que depois os negros foram abandonados à própria sorte. Eles foram literalmente esquecidos, eles eram cidadãos de segunda classe, que nem os indígenas. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, sem tirar nem pôr. Daí que vem o racismo velado no Brasil e nos Estados Unidos contra o negro. Ele é inferior, ele é cidadão de segunda classe, porque nunca houve uma política dentro do país, do Brasil e Estados Unidos, para integrar essa população negra, para transformar eles em cidadãos. Essa é a verdade. Depois, os estados do norte decretaram a separação dos estados do sul em 1861, por não concordarem com a economia de plantation. Falso, galera. O motivo principal aí é a questão dos escravos, dos impostos, e também havia uma diferença entre o norte industrializado e o sul, que era ali grande latifúndio, ok? Cuidado com isso, hein? Os Yankees é o pessoal do norte, ok? Os confederados era a galera do sul, tinha esse apelido ainda. De vez em quando o pessoal utiliza isso. Depois, a última. A expansão territorial levou à criação de novos estados e conflitos no país, referente às questões políticas. Verdadeiro. Gente, o Abraham Lincoln foi assassinado depois do final da Guerra Civil, da Guerra de Secessão, por extremista do Sul. Nós vimos que os negros não foram integrados. Nós vimos que a questão da expansão do Oeste, do massacre dos povos indígenas, ganharam força. Então, muita coisa que ficou mal resolvida da Guerra de Secessão, por exemplo, a questão do racismo estrutural lá, a questão dos supremacistas, isso tudo vai ganhar força. O governo americano vai falar, não tem nada a ver com isso, vocês se virem no sul. É o período chamado de reconstrução. Vocês se virem no sul, do jeito que vocês quiserem fazer, façam. E o pessoal começou a pegar um racismo velado no sul do país. Até hoje existe, é muito forte, muito forte. Então a sequência ficou FV, FFV. Dúvidas? Dúvidas? Podemos ir para a página 54, correção. Página 54, correção. Página 54. Vamos lá. Julie, você pode ler o número 1 para a gente as questões, fazendo favor? Posso. Beleza, obrigado. Hein? Tá. Espera só um segundinho. Sobre as características dos estados do Norte e do Sul dos Estados Unidos durante o século XIX, analise as afirmativas e marque V para verdadeiras e F para falsas. Os estados do Norte eram caracterizados pela economia voltada para a indústria e com a utilização da mão de obra livre. Os estados do Sul apresentavam grandes latifúndios voltados para a produção de algodão. Como candidato à eleição presidencial de 1860, Lincoln prometeu aos eleitores a manutenção do trabalho escravo em todo o país. Os sulistas desejavam a abolição do trabalho escravo para ampliação das vendas de algodão no mercado interno. As diferenças econômicas entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos podem ser consideradas causas da Guerra Civil. Obrigado, Julie. A sequência ficou VVFFV. Professor, só vou chamar a atenção para as falsas, porque essas falsas aí são legais. A primeira falsa é que o candidato Lincoln prometeu prometeu a manutenção da escravidão. Errado. Abolição da escravidão. 13ª emenda. E depois, a seguinte, que também é falsa, os sulistas desejavam a abolição do trabalho escravo, exatamente o contrário. O que os sulistas queriam? A apostila fala pouco isso. Manutenção do trabalho escravo e a construção de portos para trazer e levar as mercadorias, que era o algodão e o tabaco, para a Europa para revender e para outros mercados, e também para você ter mais portos para trazer mão de obra escrava. Professor, então qual foi o motivo principal da Guerra de Secessão, a Guerra Civil? Diferenças econômicas. Grava isso, oitavo ano.
O norte, historicamente, com a temperatura mais fria, solo ruim, teve que se dedicar ao comércio, com trabalho livre, familiar, ok? Eles não encontraram metais preciosos e vieram para colonizar e morar no território, fugindo das perseguições religiosas, ok? O sul tinha uma temperatura mais amena, então eles começaram a criar grandes latifúndios de exportação, utilizando mão de obra escrava, do tabaco e algodão. Eles se basearam nos portos para fazer comércio. Eles obedeciam um pacto colonial com a Inglaterra. Então eles tinham uma relação muito mais forte economicamente. O norte criou uma liberdade muito maior, porque eles tinham que criar meios para sobreviver. A colonização das três colônias do norte foi totalmente diferente do sul. E isso vai se arrastando até 1860, quando estoura a Guerra de Secessão. Professor, peraí, então tem quantos anos da independência até a Guerra de Secessão? Mais ou menos 80 anos. Que o pessoal vai postergando, eram dois países no mesmo território. Um norte industrial, mão de obra livre, voltado para abastecer o mercado interno, e o sul de grandes latifúndios com mão de obra escrava. Uma hora isso ia se chocar. Isso se chocou quando? Com a eleição de Abraham Lincoln. Tranquilo? Então não é. O pessoal fala muito isso. É só questão da escravidão, professor. Não caiam nessa pegadinha, por favor. É muito simples. Depois, número 2. Na história dos Estados Unidos, desde a colonização surgiram diferenças estruturais entre o sul e o norte. Tais diferenças permaneceram mesmo após a declaração de independência. Sobre esse contexto histórico, preencha o quadro a seguir. Foi o que eu acabei de falar. Vamos lá. Preenchendo o norte primeiro. Tipo de colonização, povoamento. Se você quiser colocar bonitinho, fugiam de perseguições religiosas na Inglaterra. Lembra? Os anglicanos estavam perseguindo os puritanos. Se quiser colocar correto, coloca aí. Depois, mão de obra predominante no norte, livre e assalariada, com base familiar. Livre e assalariada. A produção agrícola era de subsistência, o território não era bom para fazer agricultura. Ok? Tipo de propriedade dominante. Se a mão de obra é livre, se a mão de obra ali é assalariada e familiar, quer dizer que eles tinham o quê? Pequenas propriedades, chamadas de minifúndios, que era feita o quê? Para gerar a produção agrícola para sobrevivência. Pequenas propriedades, chamadas de minifúndios, para você gerar o necessário para você sobreviver. Coloque isso lá. Depois, posição contra a escravidão. O norte tinha mão de obra livre, eles eram comerciantes, industriais depois. Então eles eram abolicionistas. O norte sempre foi abolicionista. Porque eles eram bonzinhos, professor? Não, porque eles queriam mercado consumidor para os seus produtos. A indústria está aumentando, o comércio está aumentando, vai vender para quem? Escravo não compra. Depois, sul, tipo de colonização, de exploração. A base do sul foi o pacto colonial fazendo valer muito forte entre a Inglaterra e os estados do sul, que exportavam seus produtos para a Inglaterra ou então mandavam para o norte do país. Depois, mão de obra predominante, escrava, tráfico negreiro que prevalecia. Depois, tipo de propriedade dominante, latifúndios, principalmente com a monocultura de algodão e tabaco. Coloca lá, grandes latifúndios com mão de obra negra, e eles faziam a monocultura de algodão e tabaco. Algodão para se fazer roupa, que era exportação para a indústria americana, que tinha feito a primeira revolução industrial, né? Lembra disso. E também o algodão para abastecer o fumo aos mercados europeus que caíram de cabeça nesse consumo do cigarro. Posição contra a escravidão. O Sul era totalmente favorável e a manutenção da escravidão. Era a base da mão de obra. Eles eram favoráveis e queriam a manutenção da escravidão, já que era a base da mão de obra que trabalhava nos seus latifúndios, né? Eles não podiam abrir mão disso. Isso vai chegar um momento que eles vão se chocar. Quando é 1860, quando acontece a polarização com a eleição de Abraham Lincoln, que era do norte, queria industrialização, queria ferrovias e a abolição da escravatura. E discordava dos impostos também e da questão da representatividade na Câmara, porque tinha mais população no sul devido à escravidão. E no cômputo geral você conseguia eleger mais deputados no sul porque tinha mais população lá. Então tem vários fatores, não é só um não. Ok? Dúvidas? Foi? Maria Luísa Gadioli, você pode ler o número 3 para a gente? Sobre a Ku Klux Klan, leia este artigo.
Professor, bom dia. Você está me ouvindo? Bom dia, perfeito, obrigado. Tá bom. Sobre a Ku Klux Klan, lê esse texto. A expressão deriva do grego kuklus, círculo ou bando, e do escocês clã, com o sentido de ancestralidade. Ku Klux Klan, ou simplesmente KKK, é o nome de uma organização racista que criou raízes nos Estados Unidos, expandiu-se para a Europa e, ainda hoje, sobrevive, alimentada pelo crescimento de grupos de extrema-direita. O caso da KKK é um bom exemplo de que racistas fanáticos não são personagens exclusivos de estados totalitários nem de um passado longínquo. A violência sem limites em que desemboca o racismo é uma manifestação de indivíduos que ignoram o diálogo, a ética e a dignidade humana, e pode surgir como uma doença maligna, mesmo em sociedades consideradas democráticas. Galera, racismo é uma doença, que a pessoa é fanática e acredita em coisas que não são científicas. O fanático se alimenta de ódio e da irracionalidade. Minha religião é melhor que a outra e não aceito o contrário. Meu time é melhor que o outro e não aceito o contrário. O que vai acontecer muitas vezes? Na verdade, o que acontece é que naquelas teorias pseudocientíficas que foram alimentadas desde a colonização, quando os negros foram trazidos aqui para a América, que o branco era superior e foi alimentada no século XIX com aquelas teorias racistas, elas ganharam muito adepto, mesmo que não seja racional. Galera, quando a gente é ferido, o sangue é vermelho de qualquer jeito, quando a gente morre, o esqueleto é a mesma coisa. Depois não vale nada, mas ainda as pessoas acreditam que há raças superiores e inferiores. Sem comentários. Isso não tem base científica, só lembrar da aula da Tia Vivian. Não tem base científica, ok? Então vamos lá. A KKK, a Ku Klux Klan, ela nasceu ali justamente naquele processo de reconstrução após a vitória do Norte e a destruição de muitas cidades no Sul. O que a pessoa falava? Quem é culpado pela destruição aqui do Sul é que os escravos, foi por causa dele que Abraham Lincoln fez a guerra. E aquilo vai criando um ódio tremendo na população. E eles não vão ser incluídos e passam a ser perseguidos. Eu acabei de mandar para vocês um link falando da história de George Stanley, um menino de 14 anos que foi acusado de matar e estuprar as garotas, só que depois provaram que ele era inocente, ele nem estava perto do local. Mas só por ele fato de ser negro, arranjaram ali um bode expiatório e mataram o garoto na cadeira elétrica. Foi a morte, considerada a execução da pessoa mais jovem nos Estados Unidos. Tem muitos filmes que se baseiam sobre ele, séries, tem livros. Dá uma olhadinha, vale a pena. Tem imagens terríveis de negros sendo pendurados nas árvores, o pessoal lá comemorando, galera. O pessoal lá embaixo, em branco, lá com as armas, a população, o negro sendo queimado, e o pessoal lá batendo palma, comemorando como se fosse um show, uma inquisição da Idade Média. E eu não estou falando que isso aconteceu no século XV, XVI, XVII. Eu estou falando que foi depois da Guerra de Secessão. Foi ali em 1900. E aconteceu até recentemente nos Estados Unidos. Olha o George Floyd. Aí o pessoal fala, o Black Lives Matter é mimimi. É mimimi de quê, pessoal? Aí o pessoal fala aqui no Brasil que não tem racismo, que isso não acontece. Tem certeza que não acontece? Alguém aqui é negro, já entrou numa roda e foi perseguido, ou então ali o pessoal te olhando de lado? Alguém já trocou de calçada porque você estava vindo ali caminhando? Alguém já foi abordado, tava ali os amiguinhos brancos e pretos. Aí o cara foi abordado só porque estava ali, porque era preto. Aconteceu comigo, eu estava indo num show, eu passei na cancela, ninguém me revistou, meus amigos estavam vindo atrás, foram revistados. Eles eram negros. E aí? Não existe racismo? Racismo não precisa ser quando o cara te xinga de macaco, alguma coisa, não. Você pode ter outras formas e você nem percebe. Quando a polícia só aborda o negro, é só uma forma de racismo. Cultural, já está na história do Brasil e dos Estados Unidos. Essa que é a verdade. Então, vamos lá. De acordo com a análise, você leu as questões ou Maria Luísa? Eu não lembro. Você leu as questões? Eu não li, não. Não. Lê pra gente só as questões que eu dou a resposta, não tem problema não. Tá bom. De acordo com o texto e com seus estudos, analisa as afirmativas. A KKK
foi uma das consequências geradas pela Guerra de Secessão. Os negros recém-libertados sofreram perseguições de grupos radicais inconformados com o fim da escravidão. 2. Segundo o texto, a KKK é um exemplo único na história ocidental de um grupo criado para perseguições a determinados grupos em uma mesma sociedade. 3. A posse de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro de 2009, comprovou que a discriminação racial já está completamente superada nos Estados Unidos. De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. A letra correta é a letra E. Somente a questão número 1 está correta. Professor, a eleição de Barack Obama acabou com o racismo? Não, ele foi acusado de ser até estrangeiro, muçulmano, porque o nome dele é Barack Obama. Ele nasceu no Havaí, mas com um pai era nigeriano, muçulmano. Isso gerou uma discussão. Será que ele é americano ou não é? Olha o racismo. Ah, professor, só existe KKK no mundo. Nem pensar. São essas teorias racistas que vão dar origem lá à Segunda Guerra Mundial, onde Hitler vai falar que os judeus eram inferiores, onde os deficientes, os homossexuais eram inferiores, os ciganos eram inferiores. Galera, está presente, infelizmente, até o dia de hoje. No Brasil também tem grupos supremacistas, principalmente onde? No sul do país. Pesquisa aí, tem grupos supremacistas no Brasil, inspirado na Ku Klux Klan. Infelizmente. Teve um filme recente agora chamado Infiltrados na Ku Klux Klan, que um policial negro conseguiu se disfarçar, não, né? Ele colocou um homem branco ali, ele estava investigando e conseguiu entrar no meio da Ku Klux Klan e ver como acontecia a lavagem cerebral. Saiu tem uns 2 anos, foi até disputou o Oscar. Se você tiver condição, depois você dá uma olhadinha lá, procura lá. Infiltrados na Klan, o nome do filme, Infiltrados na Klan, ok? Podemos ir para o caderno de atividade, compartilhar a tela. Dúvidas? Sim ou não? Se a gente for começar a discutir esse negócio de racismo, a gente fica até amanhã. E principalmente quem nega o racismo, que não tem, que é mimimi. Aí eu vou deixar uma reflexão para os senhores. Será que não existe uma dívida com os povos indígenas e negros? E aí? Existe ou não existe? Ou é só mimimi? Aqui na tela, ó, eu cliquei aqui, ó, eu procurei o nome dele com esse jeito, e aqui trouxe na internet vários casos nos Estados Unidos de pessoas que foram acusadas injustamente por crimes ligados diretamente à sua cor. Depois você dá uma olhadinha, faz essa pesquisa, ok? Caderno de atividade. Vamos lá, senão não vai dar tempo. Vou carregar aí, porque senão vai ficar lento. Eu não estou com o chat aberto não, porque senão ocupa muito espaço, tá? Aí qualquer coisa vocês me chamam aí. Caderno de atividade. Capítulo 16, página 21. A caderno de atividade é da página 21 até a página 26. Beleza? Vamos lá. O resumo é bom, professor? Se tivesse uma prova, uma avaliação, é bom. Veio tudo mastigadinho, lindinho para você. Quando é ruim, eu falo que está incompleto. Mas não veio. Veio legalzinho. Professor, então vamos lá. Página 24. Tem um texto para ler aí e para responder. O imperialismo yankee, aqui, essa emenda plástica, eles colocaram de novo o negócio. Vamos lá. Número 1, caderno de atividades, página 24. Durante o século XIX, essa visão sobre a natureza mediada por Deus, presente na literatura e nos escritos políticos, alinhava-se com a ideia de que o nascimento da nação norte-americana significava o começo de uma nova história, que de um lado rompia com o passado e do outro conectava-se ao futuro. Para tudo, professor, eu não consegui captar esse texto. Coloca do lado aí, Destino Manifesto. É o Destino Manifesto. Ok? Você ali vai ver que é o Destino Manifesto junto com a doutrina Monroe. A América para os americanos e o povo que era escolhido por Deus, que era o povo escolhido por Deus para estar ocupando a América do Norte. Beleza? Com base na análise do texto dos estudos, assinale a alternativa correta. A letra correta é a letra C. O texto se refere ao ideal político e religioso do Destino Manifesto, da doutrina Manifesto, que impulsionou o expansionismo estadunidense no século XIX. Beleza? Se você votou a doutrina Monroe, galera, você tem que voltar lá e revisar, hein? 2.
Formulada pelos presidentes estadunidenses James Monroe em 1923, a doutrina Monroe tinha como base e fundamento, galera, grave essa frase, a América para os americanos. Juízes da América, protetores do novo mundo. Se você gravar esses termos, você está fechado. Se você lembrar do tio Sam com o porrete, doutrina Monroe, a política do Big Stick, né, da grande porrada, você mata qualquer questão. Qual é a letra correta da número 2? Diminuir a influência europeia do continente americano, evitando o risco de recolonização dos países dependentes. 2 é a letra D de dado. Ok? 3. À medida que a expansão americana para o oeste foi tomando maiores proporções, os nativos norte-americanos tentaram resistir aos ataques do governo estadunidense. Nesse contexto, entre 1811 e 1812, ocorreu a Guerra de Tecumseh, conflito entre os indígenas estadunidenses. Esta imagem retrata o evento. Está lá no Capitólio dos Estados Unidos, é como se fosse o Congresso. Com base na leitura da imagem e seus estudos, leia as afirmativas e assinale a seguir falso ou verdadeiro. A imagem representa o massacre indígena pelas elites estadunidenses na expansão para o oeste? Verdadeiro. Um dos fatores que levou à derrota dos povos indígenas americanos foi a superioridade bélica? Com certeza. Verdadeiro. Que os soldados americanos tinham fuzis, tinham metralhadoras, que já eram coisa moderna, canhões. Os indígenas não tinham nada disso. A imagem não representa os eventos de expansão para o oeste? Nossa, nem precisa ler o resto, é falso. Lógico, esse aí é o Velho Oeste, a expansão para o oeste. Depois, no século XIX, os nativos americanos mantinham sua tradição de vestimenta como representa a imagem. Não. Se você olhar a imagem, os nativos americanos já estão se aculturando para poder sobreviver. Estão entregando sua cultura. E depois, o fato de a obra estar exposta no Museu do Capitólio dos Estados Unidos, centro legislativo do país, demonstra a relevância dessa guerra para a história estadunidense. Verdadeira, é a vitória contra a barbárie. Leia o trecho a seguir. Vai demorar muito, não vai dar tempo, só volta 7 minutos, ok? Era para você ler a diferença entre o norte e o sul. Já falei com vocês, nós já cansamos de ver isso. Norte industrial, mão de obra livre, a fim da abolição da escravatura e também das ferrovias. O sul era monocultura, plantation, mão de obra escrava, voltado para exportação, queria manutenção da escravidão e também portos. Então, na verdade, nós vemos que a maioria das batalhas também aconteceram no sul, onde os estados foram destruídos. O norte saiu tranquilaço. De acordo com a análise do texto e seus estudos, responda as questões propostas. Quais eram as principais divergências de interesses econômicos entre o sul e o norte? O norte era industrial, era voltado para a mão de obra livre e queria mercado consumidor. O sul era uma economia agrícola, baseada no latifúndio e na mão de obra escrava, que queria manutenção dessa. Ok? Nós já acabamos de ver isso. B. A abolição da escravidão está relacionada aos interesses econômicos do norte? É lógico, sim. O norte passava por uma industrialização e ela precisava de mercado consumidor. Vírgula, logo, a manutenção da escravidão no sul impediria a expansão do mercado interno, o que fez ela lançar a proposição de abolir a escravidão, o que só vai ser feito após o fim da Guerra de Secessão. Ok? Ninguém é bobo. Mais pessoas livres, mais mercado consumidor. Tranquilo? Depois, C. Justifica a seguinte frase. Mesmo se constituindo como dois mundos bastante diferentes, a ideia de superioridade do homem branco era comum e questionável em ambos. Arthur, tanto o norte quanto o sul, apesar de querer maior mercado consumidor, eles não se importaram em integrar os escravos que foram libertos à sociedade americana. Vírgula, ou seja, os negros eram considerados cidadãos de segunda classe. Eles ali não eram portadores de direitos políticos. Eles foram ignorados após o fim da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana. Ok? É isso que vocês deveriam responder. Nenhum dos dois lados, nem norte e sul, se preocupou com a situação do negro após a guerra. Muito parecido com o Brasil, tá? Já comentei isso. Muito parecido com o Brasil. Depois, letra D de dado. Como ficou a situação social dos afrodescendentes após a alforria, após a Guerra de Secessão? Vamos lá. O que vai acontecer é a situação do negro não vai melhorar. Não houve uma política voltada para a integração do negro à sociedade americana. E eles passaram a sofrer muito com a discriminação e o racismo, principalmente nos estados no sul.
Havia leis que proibiam a vadiagem, que era para proibir os negros que ficarem lá à noite e de sair das fazendas se divertir. Havia leis no sul que proibiam você de ser dono de um comércio. Isso tudo eram leis segregacionistas para impedir que o negro melhorasse de vida. Ou seja, continuar a servir como mão de obra. Então não houve melhoria, não houve integração, não houve uma política da Vitoriosa do Norte para integrar o negro. E houve uma discriminação muito forte, principalmente nos estados no sul. Ok? Agravou o quê? A desigualdade social, o uso da violência contra o negro, os indicadores da população negra piorou nos Estados Unidos e continua até o dia de hoje. A maior parte da população pobre nos Estados Unidos que tem é negra. Ok? Que mora nas periferias, negros, até hoje. Dúvidas? Podemos passar? Copiaram aí? 5. A respeito das reformas liberais no México do século XIX, assinale as alternativas corretas. Você tinha que marcar a letra A, C, D e E. Colocaram fins ao privilégio da igreja, investiram na industrialização, proporcionaram a ampliação de privilégios para as classes mais altas e promover a inserção do campesinato na vida industrial. Tranquilo? E 6. A imagem a seguir representa aspectos da política externa estadunidense e americana do século XIX. Com base aos estudos, observe o número e escreva os interesses dos Estados Unidos referente a cada aspecto. Galera, isso aí é o imperialismo americano, ok? O trabalhador americano ali, que está expandindo o território. E cada número desse representa um local que foi ali ocupado ou sofreu influência dos Estados Unidos. Tranquilo? Número 1, quem é? É o Canal do Panamá, que começou a ser construído pelos franceses, mas foi terminado pelos Estados Unidos, que tinha interesse comercial na região, para você atravessar o Pacífico Atlântico. Eles ganharam uma grande vantagem comercial. Expansionismo norte-americano, ok? Depois, Cuba, já falamos disso. Cuba, ela pediu ajuda dos Estados Unidos para consolidar a sua independência, lutando ali, os norte-americanos ajudando os cubanos a lutar contra a Espanha. Eles conseguem isso em 1808. Ponto. Qual era o interesse dos Estados Unidos? Explorar economicamente a região. Então, eles criaram a famosa Emenda Platt. Eles forçaram os cubanos, após a liberdade, a colocar na Constituição a famosa Emenda Platt. O que era a Emenda Platt? É a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos na política e na economia do país, atendendo aos seus interesses. Ou seja, isso é imperialismo, ok? Depois, número 3, México, é a guerra mexicana-americana. Quando houve a expansão pelo oeste, alguns territórios pertenciam ao México. Os americanos ocuparam esse território, deflagrando uma guerra entre 1846 e 1848. No final, os norte-americanos ganharam e ocuparam essa parte sul, ali, a parte que fica acima hoje do México, que pertencia a eles. Tomaram essas partes de territórios nessa guerra e depois anexaram alguns outros territórios, até mesmo comprando dos mexicanos. Mas foi a guerra mexicana-americana que determinou ali a vitória dos Estados Unidos naquela parte sul, onde fica hoje a fronteira dos Estados Unidos com o México. Depois, número 4, lá em cima. Lógico, o norte ganhou a guerra. Então, aonde ficou a sede administrativa dos Estados Unidos? Na Casa Branca, que fica no norte, que foi construída em 1800. A sede do governo oficial, do Poder Executivo, até hoje, fica no norte, em Washington. Lá onde ficava ali as colônias do norte que ganharam a Guerra de Secessão. É símbolo do governo republicano e da vitória da Guerra de Secessão. Ok? E depois, número 5. Número 5 aqui embaixo, ó. Número 5 representa a anexação do Havaí. O Havaí foi anexado pelos Estados Unidos em 1900 e virou ali um estado anexo aí no litoral, perto ali da América Central. Ok? Até os americanos lá vão lá passar férias. É o sonho dos americanos. Tipo a gente ir para o Nordeste. É o intervencionismo americano na história. Dúvidas, pessoal? Tranquilidade? Fechou? Ó, semana que vem nós temos que terminar os cadernos de atividade. O caderno de atividade da 13, 14